Nessa semana nós vamos comemorar o Dia do Psicólogo na sexta-feira e para fazer, né, essa comemoração eu decidi então compartilhar algumas vivências, compartilhar algumas histórias e um pouco dessas histórias se refere a três colegas que estudaram comigo. Hoje nós vamos conversar com Ana Lúcia, amanhã a Juliane e na quinta-feira a psicóloga Sheila. Então, o nome da nossa conversa, né, essa semana que a gente está compartilhando aqui, se chama Trajetórias Psi, compartilhando caminhos, sonhos e histórias. Eu espero que a gente consiga ter um bom encontro, um bom momento em conjunto. Muito obrigado aí o pessoal que já está entrando. Priscila, querida Priscila, também psicóloga, já antecipando aqui os seus parabéns, né, pelo seu trabalho. Mariana Prado, estudante de psicologia. Mac Lopes, personal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Convide pessoas, convidar Ana. Enviar. Aê, Ana, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, sim, super bem, super bem. Ana, muito Muito bem. obrigado. Muito Muito obrigado. obrigada pelo convite. Ah, tá certo. Eu também ia te agradecer por ter aceito aqui o convite de participar dessa live. Já antecipando também a você os meus parabéns pelo Dia do Psicólogo, aí chegando na sexta-feira. É sempre um prazer poder falar com você. A gente se fala, né? A gente se formou juntos lá em 2008, começamos a faculdade em 2003. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Esse é um pouco aí do nosso intuito nessa semana. E desde então a gente vem aí compartilhando alguns encontros, estando juntos aí virtualmente agora, né, também no WhatsApp, ou mesmo presencialmente nos encontros que na maior parte das vezes você quem promove lá na sua casa, né, no CCD. Então, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu espero que a gente possa ter aí um bom momento de compartilhar mesmo com as pessoas aqui a nossa trajetória, a sua trajetória, os seus sonhos, os seus caminhos, né? Aquilo que motivou um pouco das suas escolhas também profissionais, né? Então, a gente pensou, né, nesse momento aí nessa semana de trajetórias psi, compartilhando caminhos, sonhos e histórias para comemorar mesmo o Dia do Psicólogo, que vai ser na sexta-feira, né? E aí hoje vamos conhecer você, então, Ana, vou só apresentar aqui é, o currículo, né, que a gente conversou. Então vamos conhecer a Ana, ela é psicóloga, cognitivo-comportamental, especialista em terapia cognitivo-comportamental, realiza atendimento psicológico com adolescentes e adultos, é, Uhum. Master Coach de carreira. Depois você conta pra gente, né, o que esse é Master Coach. E já há algum tempo vem se dedicando aí a apoiar profissionais, empresas, a desenvolver competências comportamentais, trabalhar a inteligência emocional, melhorar o clima organizacional e o desenvolvimento de líderes. Falta alguma coisa? Esqueci? O que mais tem? Eu acho que é isso. É isso? Isso. Você está me ouvindo bem? Está com delay? Não. Eu estou ouvindo bem, estou ouvindo super bem. Tá. Bom, eu sou Ana Lúcia Duarte, sou psicóloga, formada desde 2008. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Lá atrás, no penúltimo ano, nós tivemos que fazer uma escolha das áreas de interesse. Eu escolhi a área de psicologia organizacional e clínica. E eu amo as duas áreas e a minha trajetória se baseou nessas duas áreas. Me formei em psicologia, depois eu fiz pós em RH,
Depois eu fiz vários cursos de seleção, porque logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com seleção. E aí eu fiz cursos de treinamento, aí eu fazia também pesquisa de clima. Então, eu trabalhei em agência de emprego, trabalhei em prefeitura, sendo responsável pela área de treinamento. E comecei a fazer desenvolvimento de liderança concomitante a essas áreas que eu já desenvolvia. E a clínica sempre foi algo que eu gostei muito e eu sempre trazia os meus clientes de atendimento, de desenvolvimento, para a clínica, até que em 2016 eu resolvi de fato ter o meu espaço aqui na Granja Viana, em Cotia. Eu trabalhava em vários lugares, eu fazia alocação de sala, até que não fazia mais sentido, porque eu já tinha uma agenda bem consistente, onde eu resolvi ficar aqui na Granja e foi assim a escolha mais acertada da minha carreira, porque desde então foi um sucesso, foi muito legal, um desenvolvimento atrás do outro. A minha agenda sempre foi muito consistente. Eu nem faço muita live. Se vocês entrarem na minha página, vocês vão ver que eu não faço, porque eu não tenho tempo de fazer live. Hoje já atendi 6 pessoas. Muito bem, Ana. Obrigado aí por compartilhar, né, um pouco da sua história. Eu queria até saber um pouco disso, né, se você puder falar para a gente, porque muitos alunos sempre ficam receosos com as escolhas da abordagem, escolhas da área. E aí você, né, está dizendo aí, a partir da sua experiência, que é possível a gente caminhar por dois caminhos, né, fazer aí duas trajetórias, que é a clínica e é a organizacional, também olhar para aspectos da carreira dentro da clínica, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é o seu dia a dia, né? Como essas demandas de trabalho de clínica e de organizacional. Uhum. Desde 2020, por conta da pandemia, eu tenho atendido assim 100% online. Mas eu tenho meu espaço aqui na Granja, eu continuo mantendo meu espaço, porque eu gosto de vir atender, de sair do espaço casa e vir para o consultório, que faz mais sentido para mim. Mas antes de 2020, era assim, pegava algum projeto, tinha algum projeto dentro de alguma empresa de desenvolvimento de liderança, ou de treinamento, ou de pesquisa de clima, e eu dedicava 1 ou 2 dias da semana para fazer essa consultoria externa. E os demais dias eu ficava aqui no consultório. Então, desde 2020, eu tenho atendido mais consultório, né? Tenho desenvolvido líderes, mas tiro um dia da semana para liderança e os demais para atendimento clínico. E é assim que minha agenda tem acontecido nesse período de pandemia. E eu tenho pacientes na Austrália, tenho paciente nos Estados Unidos, tenho paciente em vários lugares do mundo, que através dessa telinha a gente consegue atender diversas pessoas. Bom, e retomando assim um pouquinho lá em 2002, 2003, como foi escolher psicologia, né? O que te motivou a escolher essa carreira? Né, lembrando um pouquinho lá do passado, né? Onde, a princípio, eu queria medicina, né? Como era muito difícil e eu tentei bastante tempo, a minha segunda opção era psicologia. E depois de muita terapia, porque o psicólogo precisa fazer terapia a vida toda, né? 30 pacientes, no mínimo você tem que fazer supervisão e terapia. Eu entendi que, na verdade, eu queria estudar psicologia para entender várias demandas mesmo da minha família, porque eu tenho uma irmã especial e quando você tem uma criança especial na família, várias coisas se constituem de maneira diferente, né? Porque tudo gira em torno daquela criança. E aí meu TCC foi com um tema de síndrome de burnout em cuidadores. Aí eu comecei a entender que, na verdade, o que se suscitava, o que eu tinha vontade mesmo era de fazer isso. Até porque está muito alinhado com o meu propósito, que é cuidar. Então, quando eu me vejo, eu viajo com amigos, eu estou cuidando da comida, eu estou cuidando da roupa, eu estou cuidando dos filhos dos outros. Então, cuidar, assim, faz parte de mim. Ah, muito bom, Ana, muito bom. É até um pouco da pergunta que eu te mandei, né? Você falar que pergunta
profunda, né? A ideia de que lugar você ocupa no mundo. Então você diria que esse lugar é um lugar de cuidadora. Sim. E não é um cuidar assim, das pessoas que são próximas. Outro dia eu fui no shopping e uma pessoa, a bateria do carro de uma pessoa tinha descarregado. Muito, eu não tinha nem chupeta no meu carro, mas eu fui lá perguntar se a pessoa precisava de uma ajuda. E depois eu acabei descobrindo que a filha dessa pessoa que tinha tido esse problema tinha um escritório aqui no prédio onde eu trabalho. Então, assim, não é um cuidar, é um cuidar das pessoas. Tudo que eu puder contribuir de alguma forma, com certeza, eu vou fazer com o maior amor e carinho. Muito bom, muito bom. Então a escolha se deu um pouco pela sua experiência familiar, a condição da sua irmã, né, de ter uma deficiência e os cuidados, né, que a família, você como irmã, colocaram para essa pessoa. E na graduação, né, na psicologia, como é que foi? Como é que foram aqueles 5 anos, né, que a gente passou ali em conjunto? Como é que foi a experiência para você, do seu ponto de vista? Ah, eu acho que foi uma experiência única, até porque eu sou de São Paulo e eu fiz a graduação em Itatiba. E você imagina, 18 anos, sair de casa, morar com 7 mulheres, longe da família. Foi uma experiência tanto teórica, de conhecimento teórico e empírico de vida, que para mim assim foi maravilhoso. Muitos desafios, estágios, né, muitos questionamentos que eu brinco assim, eu falo, a gente estuda psicologia para se entender, para se estudar mesmo, porque é tão profundo, mexe tanto com a gente durante todo o processo, né? Que é assim muito, muito gostoso, muito gratificante, é um desafio gigantesco, né? Sim, sim. Então, para além do crescimento acadêmico e profissional, teve um crescimento pessoal de ir morar fora, né? De E eu preciso confessar para vocês aqui que o Diego foi meu cupido, né? O Diego que apresentou, Ah! que eu sou casada, já tô com o Edson há 15 anos, e o Diego que apresentou o Edson para mim. Então, assim, eu tenho uma gratidão gigantesca pelo Diego, por tudo, pela amizade. Então, olha só que a me trouxe. Não me trouxe só conhecimento, a minha profissão que eu amo, trouxe o meu companheiro de vida que me ajuda muito e contribui muito para minha vida. Muito bem, muito bem. Então ainda teve um adicional aí que foi um casamento, né? Aliás, foram muitos casamentos, né? Casamento com a graduação, casamento efetivamente com o Edson, né? Muito bom. E Ana, eu me lembro muito da faculdade, claro, eu acho que muitas das pessoas que assistem ou vão assistir a nossa live hoje são estudantes, né? São meus estudantes aí da faculdade que eu dou aula, né? E aí eu me lembro, né, de muitas experiências e realmente a graduação nos traz, né, esse momento de muitas vivências, de vivências muito intensas e que vão marcando mesmo, né, a nossa vida, a nossa trajetória, passa a ser também um ponto de referência, né, para quem a gente é ou para quem a gente está se tornando, né, ou para quem a gente gostaria de ser. É claro que isso acontece em muitas graduações, né, em outras áreas também, mas na psicologia tem aí né, o adicional de ser o estudo do nosso próprio comportamento, e a gente, como você colocou, acaba se vendo, né, se percebendo ali, né? E aí eu me lembro né, em especial ali do último ano, em que a gente tinha que fazer as escolhas, né? Como é que foi para você escolher a TCC? Você ficou em dúvida de outras abordagens, depois você acabou fazendo especialização em terapia cognitiva comportamental. Sim. Na verdade, assim, né, Di, a gente, enquanto estudante, é muito interessante que quando a gente pega lá o CID, né, de doença, a gente acha que tem todas as doenças. Quando começa a estudar as abordagens, se aprofundar, a gente gosta de todas as abordagens, né? Mas eu acho que quando o professor contribui muito, né? Na época, a nossa
professora de comportamental cognitivo era a Cassinha Biguetti, que é maravilhosa, que chamava a gente de monstrinhos, né? Eu acho que contribuiu muito para a escolha, a professora, mas eu, sim, eu me apaixonei pela abordagem e cada vez mais eu queria estudar, me especializar, e fez muito sentido, né? Psicologia baseada em ciência, em evidência, tem vários protocolos de tratamento e faz muito sentido para mim, para minha proposta, porque ela é uma abordagem colaborativa, ela é uma abordagem com um processo mais curto, né? É uma psicoterapia breve. Então, assim, eu me adaptei muito facilmente a essa abordagem. E Muito isso bem. motivou. Isso motivou a escolha da abordagem. E qual foi esse processo aí de especialização, né? Foi mais recente. Eu sei que você faz muitos cursos, né? Um deles foi em especialização em TCC. Eu acompanhei um pouquinho ali o começo, né? Da sua escrita, né? Da monografia, né? Mas como é que foi o curso e o que você aprendeu lá que você pode compartilhar aqui com a gente, né? O curso foi muito bom, foi um aprendizado gigantesco, porque ele começou presencial e terminou online. E no meio do processo eu engravidei. Então, assim, uma gravidez muda tudo. Muda todo o seu olhar da vida, propósito, objetivo, muda muita coisa, né? E, e eu só, assim, ficou cada vez mais claro para mim que era aquilo mesmo que eu amava. Porque eu fiz alguns cursos de especialização, mas nenhum foi tão significativo quanto esse último que eu fiz. E eu já tinha essa coisa mais objetiva, que é a comportamental cognitivo. Eu me vejo muitas vezes quando eu vou conversar com alguém, eu meio que faço um item de agenda. O que a gente vai conversar, tal. Então eu vou usando muita coisa que eu tenho na comportamental cognitivo, que eu faço no meu dia a dia, de atendimento, para minha vida, né? E eu vou ensinando as pessoas sobre a importância do pensamento, e assim vai. Porque na comportamental cognitivo, a gente acredita que a cognição influencia a forma como o indivíduo enxerga o mundo, né? O pensamento vai te conduzir para o sentimento. Então, se você, por exemplo, aprendeu que fazer determinada coisa te traz sorte, por exemplo, você está indo para uma entrevista de emprego e você, sei lá, tá na rua, pisa em alguma coisa desconfortável para você. Só que você aprendeu com a sua família e, sei lá, pisar num cocô traz sorte. E aí, olha só, pensamento. Nossa, vou me dar muito bem na entrevista. Por causa dessa crença, por causa desse pensamento. Você volta para casa, limpa e vai. Se você tem um pensamento, você acredita que pisar naquele cocô traz azar, pronto. Pensa, nossa, que azar, vai dar tudo errado. Olha essa entrevista, começou tudo errado. Ai, nem quero mais ir para essa entrevista. Com esse pensamento, você vai sentir o quê? Qual o sentimento que vai te conduzir esse pensamento? Então, assim, na comportamental cognitivo, a gente acredita que a cognição influencia diretamente a percepção que o indivíduo tem. Muito bem, muito bem. E você avalia, né, a partir da sua experiência clínica e organizacional, que este modelo corresponde às demandas das pessoas, que as pessoas aderem ao empirismo colaborativo, né, que a TCC coloca, as pessoas estão dispostas a questionar o próprio padrão de pensamento, a questionar as crenças e modificá-las, né, a partir do processo terapêutico? Nem sempre, né? É um processo fácil, né? De você atende também na clínica comportamental cognitivo, você sabe que não é um processo fácil. Nem todo mundo se adapta muito bem a essa abordagem, não. Mas eu acho que também a gente se adapta às pessoas. Nós somos treinados para fazer a comportamental cognitivo bem rígida, bem certa, mas em alguns processos, em alguns momentos, a gente consegue se adaptar à realidade da pessoa, mas alguns transtornos, por exemplo, não se adaptam muito bem ao comportamental cognitivo, e a gente tem que ter
a ética e a noção de direcionar para um profissional que melhor se adapta à nossa abordagem. Faz sentido isso para você? Você também percebe isso no seu atendimento? Sim, sim, faz total sentido. E você consegue dar um exemplo para a gente de algum transtorno, alguma demanda que você tenha recebido e falou, não, isso eu prefiro encaminhar, ou isso não... Eu percebo, por exemplo, que o transtorno borderline, no transtorno borderline nem sempre se adapta, às vezes se adapta, mas as pessoas preferem outras abordagens que não a comportamental cognitiva. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é um profissional ruim, nada. É que se adapta melhor a outras abordagens. Mas a transtornos ansiosos, depressivos, pânicos, fobias, eu percebo que existe uma boa adaptação, né, à abordagem. E é bem interessante, porque como a gente trabalha muito focado com metas. Eu percebo que hoje as pessoas se adaptam bem a isso, né? Porque as pessoas, eu percebo que elas são muito, elas querem resultado de curto prazo, elas querem muito uma vida fast food, né? Uma vida muito rápida com muito resultado. Então eu percebo que elas chegam assim, ai, nossa, olha, eu já pesquisei e eu sei que é terapia breve, que vai ter resultado, olha, tô com depressão, com 12 sessões, é incrível, as pessoas chegam Já chega com com o tudo diagnóstico, né? com diagnóstico, com todo o plano de tratamento, meio que descrita é muito, né? E é muito interessante tudo isso, eu disse que eu migro muitos profissionais dos meus atendimentos de desenvolvimento por conta disso, né? Eu me deparo nas organizações com pessoas que estão com ansiedade, com depressão, e que muitas vezes não se desenvolve enquanto profissional por conta dessas patologias. Então, a pessoa vem para o consultório, faz o tratamento da patologia e segue no desenvolvimento das competências, né? Mudou muito o mercado de trabalho, né? Antigamente, a gente entrava na empresa e a empresa cuidava da nossa carreira. Hoje, o modelo de carreira, né? E a gente cuida da carreira, chama carreira proteana, onde nós cuidamos da nossa carreira. E a carreira proteana, ela está diretamente ligada e relacionada com os nossos valores e o nosso autodirecionamento. Agora, você imagina uma pessoa que não tem autoconhecimento, que não está ligada aos valores, ao direcionamento, fazer toda a gestão de uma carreira que ela está perdida. Então, olha a importância dentro de uma organização. Vendo bem? Tá me ouvindo bem? Para mim, você deu uma travadinha aqui. Eu estou te ouvindo. Perfeito, perfeito. Eu compreendi aí a sua resposta em relação ao planejamento de carreira, que hoje passa por um aspecto de autoconhecimento, até de compreensão aí de alguns transtornos que podem ocorrer neste processo, né? E aí eu acho que essa é uma informação importante para a gente, né? De que, então hoje está muito mais nas mãos do profissional e como ele vai lidar com a própria carreira do que a própria empresa, né? Até porque me parece, né, que mudar de emprego, mudar de empresa é algo tranquilo e ocorre com frequência, né? Por conta até do próprio planejamento, né? Sim, sim, sim. O mercado de trabalho ele mudou bastante, né? Então, antes, a gente tinha um estilo de carreira muito linear. Você entrava e morria na empresa. Ah, meu pai tem 30 anos de empresa. Hoje você pega um currículo de um pai que tem 30 anos de empresa e uma pessoa de 25 anos, tem lá um ano, 2 anos, 2 anos. Assim, as pessoas elas pulam muito, né? Em busca de desafios, em busca de desenvolvimento, em busca de uma série de coisas que é o cuidar da própria carreira.
que é essa carreira, esse estilo de carreira hoje que se chama carreira proteana. Entendi. Sabe um Tô vendo assim, esse nome eu realmente não conhecia, né? É novo para mim, assim. Ele foi desenvolvido, foi citado a primeira vez pelo pesquisador Douglas Hall em 1976. E aí, de lá para cá, você imagina o quanto que o mercado de trabalho se desenvolveu com a tecnologia, com tudo, né? E com as mulheres no mercado de trabalho, com tanta coisa, que a gente tem que cuidar da nossa carreira. Você entra, hoje não é suficiente só você ter a formação. Mas tem uma formação, tem uma especialização, tem um inglês, tem tanta coisa que você precisa olhar para sua carreira, que muitas vezes faz sentido ter um profissional qualificado, um psicólogo, alguém especializado em carreira para poder fazer a gestão das suas emoções e do seu autoconhecimento. E é esse trabalho que você vem fazendo também aí no consultório, né? Olhando para a carreira dessa forma, né? Sim, sim. Olhando para a carreira dessa E as pessoas, por acaso, assim, mudam a demanda. Então, por exemplo, a TCC a gente tem esse olhar diretivo ali para uma queixa, né? Elas vão com o intuito, de repente se percebem querendo outra coisa no meio do caminho e procura a carreira, de repente é terapia. Eu me lembro que você tinha Essa é a parte mais engraçada de aqui no meu consultório, minha porta ela não tem nem nome na porta, não tem definição. Porque até hoje, todas as pessoas que me procuraram para carreira disseram assim: ah, estou procurando coach. Eu vejo até que eles colocam o meu nome assim no celular, Ana Coach. Aí eu falo assim: gente, vocês podem chamar do que quiser. Depois que fechou a porta aqui, eu vou te apoiar. Mas todas as demandas, todas as pessoas que entraram aqui até hoje, nenhuma era processo de coach. Nenhuma. Então a pessoa chega, ah, eu tô, sei lá, eu procrastino muito. Daqui a pouco a pessoa, então, Ana, que acontece que, ah, sei lá, eu tenho ejaculação retardada, ou eu tenho ejaculação precoce, ou eu tô com depressão. A entrada aqui, a princípio, era eu procrastino, eu preciso me organizar melhor. Aí depois que conecta, que tem aquela aliança terapêutica, aí muda tudo. É muito interessante isso. e Quando eu aí, né, encontro você algumas tem colegas, know-how. quando eu encontro algumas colegas coaches, eu falo assim, gente, o que vocês estão atendendo? Porque o que entra lá na minha porta, ninguém é em processo de coaching, não. É isso que eu ia dizer, né? E você tem esse know-how, né, para atender como psicóloga, como você é formada em psicologia, né? E também ter esse olhar aí para a carreira a partir aí da sua especialização em coach, né? E é exatamente isso que nós entendemos como Master Coach, né? Que está lá no seu currículo também, Master Coach de carreira. Isso, é porque o coach, né, é uma metodologia relacionada ao atingimento de metas, né? Então, quando eu enveredei para o coach, eu não fiz só a formação de coach, eu fiz o líder coach, team coach, eu fiz todos os coaches que você puder imaginar, e eu fui até o master, que é onde habilita a pessoa a poder dar aula se ela quiser. E aí, como eu tinha todas as ferramentas para desenvolvimento, que era o que eu queria, eu parei, né? Mas por isso o Master Coach, mas é coach do mesmo jeito. Entendi. E assim, você consegue ter um parâmetro, né, de qual procura é maior, né, pensando aí na sua carreira, assim, que vem mais, assim, né, de dúvidas, né, se é carreira, se é um processo terapêutico e depois a gente entende a Ah, mudança. psicoterapia, assim, imbatível. Eu até iniciei aqui a live brincando que eu não faço live, né? E quando a gente faz live, tem bastante procura. E hoje eu não consigo agregar uma pessoa na minha agenda. Não consigo, porque eu estou com a agenda todos os dias, eu tenho 6 pessoas. E às vezes, quando alguém desmarca, eu já tenho uma pessoa ali esperando na lista de espera para aquele dia. Hoje eu tinha 2 pessoas na lista de espera. Então, a procura de psicoterapia, ainda mais na pandemia, é assim muito significativa, demais, gente. Essa é uma das dúvidas que eu tinha também, né, se
Você percebeu aí uma mudança né, de 2020 para cá, nessa procura? Que tipo de demanda? Será que a pandemia realmente impactou também no seu trabalho em relação às demandas que as pessoas têm trazido? Sim, sim. E eu acolho todas elas na agenda todos os dias, porque aumentou a ansiedade, assim, pensa. Por si só, né, na ansiedade, o indivíduo se vê no futuro de forma catastrófica, onde ele não tem controle e está sempre relacionado ao medo. Agora, você imagina um ambiente desse, onde você liga a TV, não sei quantas mil pessoas morreram todos os dias, você não tem controle, não sabe quando vai acabar. Tem gente que está desempregado. Então, assim, escassez, tudo. Imagine como anda o pensamento da maioria das pessoas. Casamento, né? Tem gente que está no home office, que só viu o marido à noite ou de final de semana, e de repente tem que lidar com casa, marido, trabalho, onde tudo se mistura. Não tá fácil. Então tem bastante coisa aí para trabalhar também no consultório, né? E Ana, a sua agenda foi sempre cheia assim? Teve algum momento que você precisou fazer alguma estratégia de marketing? Que tipo de coisa que você procurou aí para ter essa agenda sustentável que você mantém hoje aí no seu consultório? Até como dica aí para os nossos alunos da psicologia, né? Olha, eu vou dar uma dica para os seus alunos. Primeiro, se jogar. Porque como eu trabalhava na área de RH, eu estava sempre em empresa, agência de empregos, ou eu estava dentro de um cliente fazendo pesquisa de clima, porque essas áreas, né, elas são muito rentáveis em psicologia. Quando eu comentei com uma amiga que eu iria abrir o consultório, ela disse assim, ai, amiga, não vai não. Nossa, faz 10 anos que eu estou atendendo, não consigo pagar minhas contas. Eu falei, você quer saber? Todas as áreas dependem do profissional, não depende da estatística, que foi para mim, que foi para você. Eu vou me jogar. Desde o primeiro mês, e meu consultório se sustentou. Quando você faz um trabalho bacana, as pessoas indicam. E hoje, o meu marketing é indicação. Quando eu olho para minha agenda, ninguém chegou assim, ai, bobo alegre do Google. Ninguém. Todo mundo que está na minha agenda hoje, alguém indicou, já fez terapia com você lá atrás, ou trabalhou com você. Então, assim, tem todas as estratégias que a gente vê, fazer live, fazer post, né? Mas muito é de você se jogar mesmo, é trabalhar. É um trabalho que vai trazer os seus clientes para o consultório. E não ter medo, se jogar. O que deu certo para mim pode não dar certo para você. O que deu certo para o outro colega pode não dar certo. É você testar. É ir lá e pagar para ver. Muito bom. Isso tem muito a ver até com um dos posts que está no seu Instagram, da régua de sucesso, né? Então, quer dizer, o parâmetro, a régua né, uma agenda sustentável, de sucesso também caminha por aí, né? Aquilo que é bom para si, né? Acho que essa avaliação é importante também, né? Com certeza, com certeza. Não dá para dizer, assim, a gente escuta muito, né? Eu acho que até eu escutei muito durante a graduação que psicólogo clínico, nossa, se mata, que não dá certo, né? E eu vi totalmente errado quando eu comecei a dividir, porque a organizacional eu já sabia que funcionava. E aí, como eu fiz todo um planejamento da minha carreira para ter filho, para ficar mais dedicado, porque o meu consultório ele fica 2 quilômetros da minha casa. Então, eu me projetei para ir soltando um pouco mais a organizacional, porque aí eu tinha que visitar o cliente, às vezes no interior, às vezes em São Paulo, tinha muito trânsito. Quando eu me programei para ficar mais na clínica, que eu falei, bom, agora vai. Foi. Porque eu me dediquei, fiquei ali, eu fazia posts, eu participei no começo de algumas lives com alguns profissionais. Né? O negócio é aparecer. Avisar para os seus amigos que você atende, que às vezes parece tão simples, né? Mas se você perguntar para um amigo, para um parente, que área que atende? Qual é a abordagem? A pessoa não sabe. Como que ela vai indicar se ela não sabe o que você faz? Né? Hum. Então, eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas próximas o que você faz. Muito bem, muito bem. Acho que caminha por aí, né? Você
fica caro para você, né? E você se entender numa área, numa abordagem, numa ser uma Sim, referência para você, e aí você vai também compartilhando com as pessoas, né? Elas vão te nomeando e te percebendo dessa forma, né? Às vezes, quando a gente está sim. muito inserido num ambiente, como por exemplo é a graduação, né? A gente fica 5 anos vivendo aquilo, a gente tem quase que uma ideia de que todo mundo sabe o que a gente está vivendo, né? Sabe o que a gente está fazendo e não sabe. Às vezes nem o nosso pai assim entende o que é aquilo, né? E a gente precisa explicar, né? Sim, com certeza. É, é aquela máxima de que eu estou vendendo meu carro, enquanto alguém do lado, nossa, que carro lindo, queria um carro desse. Mas se você não tem uma plaquinha de venda, ninguém vai saber que você está vendendo, né? É, Vila, é isso mesmo, é isso mesmo. Ana, aí pensando, né, para além da mudança que a pandemia, né, então a pandemia trouxe aí uma mudança das demandas e também trouxe uma mudança, né, do formato, né? Então antes era talvez mais presencial do que remoto. Como é que foi essa transição para você? Você sempre atendeu remotamente, carreira, por exemplo, pessoas de outros países e adaptou agora ou como é que foi para você essa transição? Em algum momento, né, você se percebeu receosa, né, do modelo, né? Eu sempre gostei muito do atendimento online, eu não vejo muita diferença, não. Mas eu acho que isso vai muito assim do indivíduo, da forma como ele se identifica. Tem gente que prefere presencial e é irredutível nisso. Então vai muito assim. Já me peguei em vários momentos olhando a minha agenda e ter dois presenciais fora da pandemia, e o resto tudo online. Então, assim, não dá para dizer o que, depende muito da forma que o indivíduo se identifica com o atendimento. Mas hoje, por exemplo, eu estou atendendo, agora entrou mais um essa semana no presencial, então eu estou atendendo duas pessoas no modelo presencial, e os demais todos online. Amanhã, por exemplo, 6 pessoas online. Amanhã eu não apareço aqui, amanhã eu vou ficar em casa. Na quinta, eu tenho uma pessoa presencial, 5 online. Eu atendo a primeira aqui presencial, 1 hora da tarde, e os demais todos online. E o bom disso tudo também, Di, é que a gente consegue, né, ter qualidade de vida. Então, de manhã eu faço caminhada, eu curto meu filho, né? Eu acho que isso que a nossa profissão nos oferece é muito gostoso, né? Porque a gente tem que equilibrar o trabalho com a vida pessoal, né? Então, eu trabalho. Amanhã meu primeiro atendimento é às 11, meu primeiro atendimento hoje foi 1 hora da tarde. E você percebe no seu dia a dia essa dificuldade das pessoas que te procuram lidar com demandas de trabalho, com demandas pessoais e que, né, tudo isso acaba dificultando a vida delas? Pode dificultar, né? Não, cortou, Di, não entendi. Para mim está um pouco ruim aqui. Cortou. Está me Re- ouvindo? Refaça a pergunta, por favor. Ah, claro, claro, posso sim. Eu perguntei se na clínica também tem essas dificuldades em termos de queixa, né, da associação aí de trabalho e vida pessoal, né, da dificuldade em lidar com tudo isso. Você até comentou um pouquinho na pandemia, né, por trabalhar e estar em casa, né? Sim, sim. Você diz pelos pacientes ou por mim? Pacientes, isso. Não, sim, tem essa dificuldade, né, de trabalho, até porque hoje a gente não sabe onde começa o trabalho e onde termina o trabalho em casa, né? Porque muitas pessoas estão no modelo home office e, pelo jeito, as empresas permanecerão assim. Tem empresa que já está fazendo rodízio de mesa, cadeira e não pretende voltar mais no estilo presencial, como era antes. Então as pessoas vão ter que se adaptar. E uma dica que eu dou para quem está trabalhando no home office é se arrumar como se fosse trabalhar de fato. Para você poder separar. Você separa o seu canto,
que esse canto de preferência, que não seja no quarto, porque você deita na sua cama, olha para o seu notebook, lembra de todas as demandas do seu dia e você não dorme. Então, se você puder separar um cantinho da sua casa para poder trabalhar e ficar ali e se arruma como se fosse sair, e no final do dia você se desmonta tudo aquilo tudo que você se arrumou e entende que ali você colocou um chinelo e agora você é outra pessoa para virar a chavinha, essa é a grande dica que eu tenho dado para gerenciar melhor essas demandas e dividir um pouquinho essas caixinhas dentro da cabeça. Muito bem, muito bem. Olha só, cheia de dicas aqui, né, para os nossos alunos, tanto, né, para gerir aí a própria vida e a própria carreira, como também para poder orientar outras pessoas. E Ana, eu me lembro assim que há algum tempo, quando você estava mais nesse universo organizacional, né, ele era mais intenso ali na sua vida profissional, que você fez alguns projetos em empresas grandes, assim, né, como a Record, né, como é que foi aí, né, que outras empresas que você possa falar que você conseguiu aí trabalhar e de que forma foi esse trabalho, como veio o convite para você, né? Então, o trabalho que eu desenvolvi na Record News, ele veio num convite de uma pessoa que eu conheci, o Denis, que era gerente de RH, e ele era muito focado em desenvolvimento de pessoas, e a princípio a ideia era fazer desenvolvimento de liderança. E eu fiz um desenvolvimento de liderança, a princípio a gente fez com os líderes, depois a gente fez com os analistas, né? E é um trabalho fantástico, porque além de desenvolver as competências dos líderes, o meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam de pessoas. Porque os líderes, eles entendem muito de gestão do processo, mas eles não entendem muito de gente. Gente é, assim, um déficit muito grande. Então, eles entendem como tudo funciona, mandam tal. Quando eu falo assim, quais são os pontos fortes da sua equipe, o que você entende, eles não entendem nada de gente. Então, todo o meu desenvolvimento dentro dessas empresas, eu começo sempre com autoconhecimento. A gente não é capaz de gerenciar ninguém se a gente não se conhecer. Então, eu faço o autoconhecimento e depois eu faço o desenvolvimento de competências. E foram várias empresas, vários grupos inclusive que eu tenho um sigilo que eu não posso dizer qual foi, porque eles pedem treinamento, pesquisa de clima, desenvolvimento de liderança. Nos últimos 5 anos, eu acho que eu desenvolvi mais de 250 pessoas só em desenvolvimento de liderança, fora pesquisa de clima, que é a pesquisa de clima maior que eu fiz, tinha 700 pessoas. Foi no modelo metade online, metade presencial, folha, que algumas pessoas não se adaptavam. Assim. Então, assim, a nossa área é muito ampla, dá para fazer um trabalho bem legal. Quem quer continuar dentro das organizações, faz a pesquisa de clima, levanta todos os pontos de melhoria e continua. O meu trabalho era levantar e sair. Muito Levanto todas bom, as muito demandas. bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, de Ramos 13. Qual estratégia você usa para separar os problemas dos pacientes da sua vida pessoal? É desafiador ou tranquilo para você, né, essa separação? Olha, para mim é tranquilo, porque eu entendo que é o meu trabalho, por mais que quando eu falo assim, que quando você me dá as mãos, quando você me escolhe para que eu possa te apoiar, você me escolheu no meio de tantas pessoas, então eu já acho isso muito especial. Então eu fico disponível no WhatsApp, por isso que eu escolho uma quantidade X de pessoas que eu possa apoiar. Aí, se eu precisar, se a pessoa precisar falar comigo sábado, domingo, à noite, porque eu posso apoiar. Mas eu entendo que a demanda da pessoa e onde está a demanda da pessoa é dela e onde está a minha. Se de alguma forma essas demandas se encontrarem, com certeza eu levo na terapia e eu vou dissolvendo isso de uma forma que não atrapalhe a minha vida. Muito bem, muito bem.
Então entra aí o processo, né, também de terapia e supervisão, né, como você mencionou, né? A Marina, oi Marina, que falou com a gente, dando parabéns aqui. Muito bom, O que muito bom. acontece, às vezes a gente se identifica. Por exemplo, já tive casos de estupro na família e eu tinha muita dificuldade quando a pessoa chegava aqui com um caso de estupro. E aí, depois de muita terapia, em alguns processos de autorrevelação na sessão, que contribuiu muito com o atendimento, eu compartilhar para a pessoa e dizer, olha, eu já passei por isso, uma pessoa da minha família já passou por isso, e contribuiu muito para o desenvolvimento e para a relação terapêutica. Então, assim, tudo contribui de alguma forma. Isso, muito bem. O que a Ana está colocando agora é, né, uma técnica de revelar algumas questões do psicólogo, dependendo das demandas, né? E a partir dessa revelação, a gente chama de autorrevelação, a gente trabalhar o vínculo na medida que aquilo é importante para o vínculo, é importante para o processo, né, Ana? Muito nesse sentido, né? E aí você, a Marina colocou aqui. Aí você colocou, Ana, lá no WhatsApp, né, que você gosta de debruçar sobre o caso, né, de estudar o caso, né? Então, ser psicólogo é um trabalho contínuo de estudo, né? Porque a gente precisa sempre atualizar, mesmo em termos de curso, como você vem fazendo, mas também naquele caso específico, né? Porque mesmo que a demanda seja igual, por exemplo, depressão ou ansiedade, né? O caso ele tem as suas diferenças, é isso mesmo? Sim, com certeza. Cada caso é um caso, né? As crenças, né, as dificuldades da pessoa, as metas no processo, né? E às vezes parece até bobeira, assim. Mas tem paciente no meio do processo que fala, hoje eu tô igual tal pessoa, alguém de uma novela. Aí você vai lá olhar a pessoa na novela. Você já assistiu aquele filme? Me vejo igualzinha aquela pessoa daquele filme. Aí você vai assistir o filme. E você lê vários artigos. Aí sai um livro novo. Aí você não para, tem que estudar sempre. É um aprimoramento contínuo, mas é muito gostoso. Muito bom, Ana. E aí, Ana, até te mandei lá no WhatsApp, né, da questão ali da vida pessoal, né? Se você me permitia também uma pergunta de cunho pessoal. A gente sabe que as experiências, né, da vida, as nossas vivências vão mudando também a nossa perspectiva, os nossos valores, né? A forma como a gente se vê, como a gente vê o outro e o mundo, né? A tríade cognitiva. Como é que foi para você aí esse ser mãe do Theo, né? Se tornar mãe, o que isso mudou na sua vida em termos de valores, de perspectivas? Bom, eu vou falar um pouco dessa mudança, mas essa mudança veio muito assim. Eu não sei se começa pelo Theo ou se começa pela pandemia. Porque o Theo nasceu dia 21 de janeiro de 2020. E a gente até brinca, chama ele de bebê pandemia. Porque ele nasceu, veio junto com a pandemia. Então a gente foi obrigado a se fechar, ficar em casa, ter mais acesso à família. Então já reduziu ali a quantidade de pessoas que ele interagia. Então, assim, é uma mudança muito grande, porque eu tive que me deparar com a maternidade, me deparar com uma agenda que eu me programei para ficar 6 meses parada. 7 dias depois que meu filho nasceu, eu precisei fazer um atendimento de emergência. Então, assim, você imagina, barriga costurada, bebê, peito tudo rachado, toda lascada, tendo que fazer atendimento. Aí você se depara sozinho em casa, porque aí estava só eu e o marido, porque na pandemia não podia fazer, interagir, ter familiares com apoio e tal, para lidar com toda essa mudança. A maternidade é uma delícia, mas não é linda como se vê por aí. Ai, aquela coisa maravilhosa, que é amamentar é uma delícia. Nossa, é uma relação de amor e ódio amamentar. No começo, um ódio terrível, uma dor infernal. Depois você olha, ai, que delícia. Então, assim, é um looping de emoções e sentimentos. É muito difícil. A maternidade é muito solitária.
A gente passa por muitas coisas sozinha, por mais que você tenha um apoio do marido, de alguém que possa ali acompanhar uma hora ou outra. Assim. Eu mudei bastante, eu sou outra pessoa depois do TEL, porque eu passei a olhar para o que realmente importa. Antes eu queria fazer um monte de curso, eu tinha uma lista de, nossa, quero fazer 10 cursos. Outro dia eu olhei e falei, nossa, quero fazer neuropsicologia e não quero mais, eu quero seguir nessa linha e continuar aqui com comportamental cognitivo e não quero mais, não faz sentido, porque eu quero curtir o meu filho, eu quero fazer as minhas coisas. Então agora de manhã eu faço uma atividade física, uma meditação. Então assim, eu parei de achar que eu tenho que muitas coisas e olhar mais para ele. Então assim, mudou muito a minha vida, minhas prioridades, o sentido da minha vida, tudo assim. Eu sou outra pessoa por conta do Theo e eu pretendo o ano que vem ter outros filhos, mais um filho, quem sabe no outro filho, porque assim, trouxe outro sentido para minha vida. Eu sempre me encontrei muita felicidade e sentido no trabalho. Eu sou a pessoa assim que as pessoas da minha família falam: nossa, nem liga para ela 10 horas da noite que ela está trabalhando. Nem liga 6 horas da manhã porque ela está atendendo gente de fuso diferente. Então, agora com o Theo, não. Você me liga determinado horário, você sabe que eu tô ali, porque eu tô com o Theo de manhã, então assim, mudou tudo a minha vida. Eu era a pessoa que trabalhava às vezes das 6 às 10, das 7 às 10. Agora, ou eu trabalho à tarde, ou eu trabalho de manhã. E às vezes eu não respondo mensagem porque eu tô brincando com ele. Tudo mudou. Tudo mudou. Muito bom, muito bom. O Fabiano, que também é da TCC, deixar aqui o alerta, tá brincando ali. Klein explica, acho que é a questão da alimentação, né, que você estava colocando, né? Gente. É uma relação de amor e ódio. Como é terrível amamentar. Eu ouvi aquelas meninas, ai, que delícia. Eu falo, meu Deus, quem falou que você é gostoso? Isso é um inferno terrível. Depois que passa aquele momento difícil, aí sim se torna mais prazeroso, mais gostoso, mas é um desafio. Sim, sim. E acho que tem a questão que você colocou, né, dos momentos, né, o momento que você está, o momento da pandemia, né, a sua organização familiar, quer dizer, tudo isso vai contribuindo para que a gente se sinta, como você mesma disse, né, com medo, com receio, né, e ao te ouvir falar do Theo, né, do seu filho, as pessoas estão gostando aqui de te conhecer um pouco mais. Me veio um pensamento daquilo que você disse lá no começo, que é o seu papel de cuidadora. Parece que É, o nascimento do Theo abraçou essa percepção que você já tinha sobre si mesmo, e que você já se via também dessa forma, como alguém que cuida, né? E alguém agora cuida também do Theo, né? sim, sim. Eu acho que esse é o meu papel, assim. É aquela pessoa que domingo recebe várias pessoas em casa, que cozinha, que as pessoas levam marmitinha embora, que alguém vai em casa, vai com guarda-chuva embora, eu já levo uma blusa, eu já pergunto se está com frio, se está com fome. É um cuidar das pequenas coisas até, sabe? É aquela pessoa que olha, sabe? Que passa na portaria, vê a pessoa quieta, pergunta pro porteiro, você tá bem? Eu não consigo passar pelas pessoas e não enxergá-las, sabe? Eu tenho que enxergar as pessoas. Eu acho que hoje as pessoas são muito carentes disso, né? Eu acho que essa é a minha marca. E é o que faz sentido para minha vida. Tem perguntas aí, Jim? Se tiver, pode. Não, tem um comentário aqui também do Fabiano, né? Que bom que você pode trabalhar e estar em casa com seu filho, né? Imaginemos as mamães que não podem viver isso, né? Acho que como você mesma colocou, né? No consultório, como cada caso é um caso, a maternidade também, né? Cada maternidade, e às vezes até cada filho, né? Uma maternidade diferente, né? Até para as mães que têm mais de um filho, certamente são experiências distintas, né? Sim, eu estou na expectativa de ter um próximo filho mais tranquilo, porque o meu é terrível. Terrível. Determinado horário eu levo para a escola com gosto. Eu falo, vai lá queimar essas energias na escola, porque olha,
É um desafio. O menino é terrível. Tem 1 ano e 7 meses, ele fala de tudo, ele brinca, ele é terrível. É um Ai, desafio, que assim. Então, bonitinho. eu trabalho em casa, mas eu levo ele para a escola, viu, Fabiano? Não fico em casa, não. Não dá para atender com o hotel. É impossível. Muito bem, muito bem. E acredito, Ana, que um pouco, né, do que você falava da maternidade, né, do amamentar, né? Claro, isso vale para as mulheres, porque é a sua experiência e aquilo que a gente vem percebendo aqui. Mas muitas das crenças que as pessoas, que nós vamos desenvolvendo, né, do tenho que, tem que ser assim, né, essa concepção né, dessa ditadura do deveria, né, e até quando a gente se depara com a nossa experiência e percebe que não é daquele jeito como ensinaram para gente, né, que deveria ser assim, aí entra alguma dor, né, algum sofrimento, né, o lidar com a frustração e com as expectativas não atendidas, né, acho que é difícil a gente conciliar, né, essas crenças que nós vamos aprendendo socialmente sobre ser mãe, por exemplo, e a própria experiência de ser mãe, né? E aí entender o ser mãe, né? Com tais características em tais momentos, né? E o quão difícil é para a gente ter essa. Aí voltamos na régua lá, né? Então, quer dizer, a régua de maternidade também é diferente, né? A experiência de maternidade também é diferente. Né? Mas eu acho que no nosso caso, de assim, um pouco mais diferente, porque a gente não trabalha com um produto tipo, olha, eu vendo essa água e eu posso estar bem ou não, eu não dormi à noite, eu vou e te vendo essa água. A gente trabalha com saúde mental. Então, assim, o meu filho passou a dormir 3 horas seguidas por noite com 1 ano e 5 meses. Ele acordava de hora em hora. Você imagina passar a noite inteira acordando de hora em hora. Às vezes eu acabava de colocar ele no berço, ele chorava, eu dormia 50 minutos, e no outro dia agenda cheia, casa, tudo para você gerenciar. Não é fácil. E você sabe que se É, você não descansa, você não descansa, a sua atenção concentrada, alternada, tudo é difícil. Para você atender uma pessoa, lidar com uma demanda, sem você estar bem emocionalmente, porque você não descansou, não comeu, não dormiu, é muito difícil. Eu acho que é o maior desafio, mais ainda do que a pandemia, eu acho que é a maternidade e o trabalho. então já fica aí até uma dica para as meninas, né? Que pretendem ser mães, né? Neste momento aí estudando e tal. Para conciliar, né? Claro que cada experiência é diferente, mas tem aí uma organização e exige aí uma demanda que não dá para a gente consegue prever algumas coisas, né? Mas a maior parte não dá para controlar, né? Nesse momento e de fato, Até porque eu tenho algumas amigas que tiveram filhos no mesmo período que eu e os filhos delas dormem a noite toda, assim, eu fico agoniada. E o Theo, no começo eu até brincava, eu falava, meu bebê telecena, porque de hora em hora, né? Ele acorda, já fazia até muito bom, Ana. A gente já a vai Deise aqui. uma pergunta aí, olha, Uma pergunta, no seu ponto Fabiano. de vista, Não vi, Ana. de embaixo aí, no seu ponto de vista, atender amigos ou familiares Para mim não tem alguma aparece. influência no seu desenvolvimento do processo? Posso responder? Claro, claro, eu não vi aqui. Comportamental cognitivo, a gente trabalha com demandas específicas, com metas, então a gente pode atender conhecidos, familiares, não influencia no processo, não. Eu até opto por não atender algumas pessoas quando é muito próximo, mas assim, algum amigo, alguma demanda específica, não tem problema nenhum, não. Ok, ok. A gente já está aqui encerrando, né? Uma hora aqui de conversa, já agradecendo a Ana, o pessoal que assistiu aí, os meus alunos. Alguns deles, daqui a pouco a gente se encontra também na nossa live de aula, né? Daqui a pouco a gente já vai para a aula. Muito obrigado, Ana, né, por dar aí a gente esse momentinho da sua vida, essa uma hora aí do seu dia, que é a corrida da sua agenda. É, Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu gostei muito, né, dessa última coisa que você trouxe do filho telecena, né? E aí me veio, né, um pouco da lembrança, né, e de alguma experiência que eu tenho no convívio com você como amigo, do seu bom humor, né, do seu ressignificar algumas experiências a partir da alegria, a partir aí de uma brincadeira, e o quanto isso também torna a experiência mais leve, né, de uma outra forma, né? Então, né, destacando aqui, né, o seu bom humor, o seu bom olhar aí sobre as coisas, também sobre o seu filho telecena, né? E que certamente isso também impacta no seu trabalho, no seu olhar, isso, né, para com as pessoas, né, e no atendimento. Então, para a gente ir encerrando aqui, se você puder deixar aí um recado, né? Pensando que a maior parte é aluno, né? Pensando na sua trajetória psicológica, trajetória como psicóloga, que momentos aí você viveu, que você, né, possa aí finalizar para nos contar e a gente já vai encerrando aqui a nossa conversa. Viu? Muito obrigado. Uhum. Bom, se eu pudesse dar um direcionamento a vocês, eu diria para olhar para os valores, para as questões internas de vocês, para o que vocês querem para a vida de vocês. A gente está muito acostumado a olhar para fora e entender e buscar um direcionamento. E o direcionamento está aqui, dentro de cada um de vocês. Eu poderia ter escutado lá atrás uma colega que já estava formada e atuando na área que para ela não deu certo e que talvez eu não teria seguido com o meu consultório. E eu segui a minha intuição, os meus valores e persisti. Então, assim, persistam. Olhem para o que vocês querem, para os objetivos. Então, se você tem um objetivo de clínica ou RH ou o que seja, foca naquilo que você quer. A gente olha vários cursos e se inscreve em vários cursos que não faz sentido para o que a gente quer. Então, tá, se você gosta de RH, se você gosta de alguma área de RH, busca aquilo que você gosta. Se você gosta de clínica, pega uma pincelada, não queira ser bom em tudo. Ou atende criança, ou atende adolescente, ou atende adulto. Especifique cada vez mais o seu nicho, seja bom naquilo que você faz. Aqui se refaz porque você é bom naquilo que você faz. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Então a gente precisa ser específico, seguir a nossa intuição, nosso autoconhecimento e remar. E eu tô aqui, na minha página, tem lá meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, pode mandar áudio. Eu gosto muito de ouvir áudio porque eu, eu, eu sinto a emoção da pessoa, a respiração. Às vezes não dá para ler, porque eu tô com criança correndo para lá e para cá. Então, assim, para mim o áudio faz muito sentido. Se quiser mandar uma dúvida, escreve lá que é aluno do Diego, que eu vou responder com todo amor e carinho. Se precisar de alguma orientação, o que precisar, eu tô aqui, tá? Tá certo, tá certo. Obrigado, Ana, obrigado. Um beijo e parabéns Beijo, aí passa muito pelo dia do psicólogo. Passa rapidinho mesmo. Tchau, tchau. Até mais. beijo. Beijo.